Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Então, hoje é a Virbhava Mahotsava Titi Jagat Guru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui, Então, um dia muito especial para nós, né? Porque é o aparecimento transcendental de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E para nós ele representa tudo, né? Porque ele é o Acharya perfeito que estabelece o Gaudiya Vaishnavismo para nós. Ou seja, ele queria muito, né, que a consciência de Krishna chegasse ao Ocidente. Ele queria que a consciência de Krishna fosse propagada, né? Ou seja, ele foi empoderado, né, por Chaitanya Mahaprabhu para essa missão. Então, por isso, um dia muito especial para nós. Um dia de se meditar na misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, o que ele fez, o que ele realmente representa no Gaudiya Vaishnavismo, né? E qual o nosso compromisso que nós temos com ele, né? Porque imagina se ele fez tanto esforço, né? Como a gente sempre fala, ele sentou, cantou por 10 anos, né? Fez um bhajana assim, muito estrito, que praticamente é impossível você, alguma pessoa, né, de carne e osso, realizar esse bhajana que ele fez. Foi de cantar 192 Vaudijapas por 10 anos e comer Rabishna praticamente, né, que é esse tipo um kitri, né, com vegetais, uma mistura de vegetais e arroz, e, enfim, lentilhas, sem sal, sem tempero. Foi muito austero, né? E depois ele se levantou para pregar. Então ele foi como muito audaz. Ele não teve medo, né, de enfrentar os conceitos, né, dos brahmanas de casta, dos sarradias, né, dos sarradias, de todas essas pessoas que estavam de certa maneira incomodados com a sua pregação, né? Ele sempre foi muito veraz, né? E ele levou o Gaudiya Vaishnavismo para Bharatavarsha, assim, ele restabeleceu o Gaudiya Vaishnavismo em Bharatavarsha. E depois também ele mandou seus discípulos, né, para o Ocidente, e a cresceu muito, né? Na verdade, isso foi a contribuição de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Que a pregação pudesse ser espalhada por todo pela Índia e também para o Ocidente, né? Então foi por causa dele, né? E além disso ele tinha uma prática, como eu falei, essa prática perfeita aliada a esse desejo de pregar, de ajudar as pessoas, é o que marca Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então a gente vai ler aqui alguns aspectos aí da vida dele. Hoje é o aparecimento dele. Então ele nasceu numa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira? Uhum. Sexta-feira. Coincidiu que é sexta-feira. De 1874 às 15h30, né? 3h30, na casa de Bhaktivinoda Thakur. Então ele apareceu no ventre de Bhagavati Devi como uma poderosa criança de pele dourada. Então esta casa adjacente a Narayana Chata está situada não muito longe do templo de Jagannatha, na Big Road, em Puri, onde se está constantemente reverberando o som do Harinam. Aqueles que viram a criança recém-nascida ficaram surpresos ao ver o símbolo natural de um Brahmana pendurado em seu ombro. Srila Bhaktivinoda deu à criança o nome de Parashakti, de Jagannath Deva, né? Bimala Prasad, esse foi o nome dele. Então foi muito surpreendente vê-lo nascer com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Isso
já era um sinal assim, muito auspicioso, que ele era uma grande personalidade, né? E ele não nasceu, ele simplesmente se manifestou, uma alma eternamente conectada com Gauranga Mahaprabhu. E também quando se fez o mapa, né, o mapa astrológico para Bhaktisiddhanta, então a gente vê que tem todos os sinais auspiciosos de uma grande personalidade, né? Como braços longos, braços que iam praticamente até o joelho, né? Enfim, ele tinha toda a cor da pele, todos os sinais auspiciosos de uma grande personalidade se manifestaram em Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, todo mundo ficou muito surpreso de ver esse aparecimento assim tão poderoso, né? E, na realidade, Bhaktivinoda Thakur, ele tinha orado, né? Né? Para que o Senhor Cristo, o Senhor Jagannatha, mandasse um filho, né, que fosse capaz de continuar tudo aquilo que ele estava idealizando, né? Ou seja, Bhaktivinoda Thakur, como já falou, ele idealizou o Gaudiya Vaishnavismo, né, nesse conceito assim mais moderno que a gente hoje está experimentando. E ele escreveu mais de 100 livros, mas não foi ele que colocou isso em prática. Então, na verdade, foi a energia aí de Prabhupada Bhaktisiddhanta que foi utilizada. Ele nasceu aí em Jagannatha Puri, na rua do Ratha Yatra, né? Então, um local muito auspicioso, né? Hoje, claro, você vai hoje no local de nascimento de Bhaktivinoda Thakur, então existe um templo gigante, né? Onde as deidades são adoradas, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então, na realidade, era uma casa, né, comum, simples, né? Ali, Bhaktivinoda Thakur, ele era o funcionário aí do governo inglês, né? Ele tinha um cargo de magistrado, né, como um juiz, né? E ele tinha um cargo muito elevado, é o segundo nível que ele tinha, né? Ele era uma pessoa muito respeitada e, além disso, ele administrava, ou seja, ele comandava alguns aspectos do templo do Sr. Jagannatha, né? Então ele era uma pessoa muito, muito importante, né? E nessa rua era onde o Ratha Yatra sempre passava. Então, depois esse local, né? Se diz que Bhaktivinoda Thakur ele acabou, né? Quando eles escavaram, né? Na realidade, perdão. Se diz que ele estava muito, muito, muito preocupado, né? Que o Gaudiya Vaishnavismo pudesse, né, se espalhar, né? Nessa época ele já tinha mandado o primeiro livro, né? Para o Ocidente, ou seja, ele está muito. Foi a época também que ele ficou assim, ele escreveu Javadharma, né, um livro também que era feito para o Ocidente, né? Então o Bhaktivinoda Thakur ele estava muito empenhado em que o Gaudiya Vaishnavismo pudesse se expandir, né? E depois essa casa ela foi, claro, o tempo passou e ela foi perdida, no sentido que porque na Índia, né, a gente sabe, na Índia a lei não funciona como no Ocidente. Se uma pessoa entra na sua casa, se ele entra na sua casa, você não pode mais tirar ele, não tem jeito. O processo pode durar 30 anos, né, se uma pessoa entra na sua casa. Então entraram na casa de Bhaktivinoda Thakur, ali onde nasceu o próprio Bhaktisiddhanta, e fizeram uma ocupação, fizeram uma invasão ali. E o local ficou meio abandonado, muito sujo, enfim. Aí foi Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ou seja, foi o serviço de Bhaktivedanta Goswami Maharaj, principalmente a sua determinação, com a ajuda de alguns seus irmãos espirituais, mas mais ele, essa energia vulcânica que fez com que a casa pudesse retornar aí aos cuidados, né, dos Vaishnavas, né? Então até se conta o passatempo que num dia que eles conseguiram assim já conseguiram o veredito na justiça, ou seja, conseguiram aí expulsar os invasores da casa, né, de Bhaktivinoda Thakur, onde foi o nascimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então dizem que aí nesse dia eles chegaram ali, Bhakti Balatirtha Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ou seja, eles estavam ali. E se conta que Bhaktivigyan Bharat Goswami Maharaj também estava ali. Aí nesse momento
Bhakti Goswami Maharaj prestando, né, Dandavatis, né? E aí Bhakti Vigyan Bharat Goswami Maharaj falando: Gurudev, por favor, aqui está muito sujo, era um cheiro assim insuportável, muito lixo, né? E ele falou: não, eu não sinto cheiro nenhum de lixo, eu não sinto nenhum cheiro desagradável, eu sinto um perfume, né? Um aroma de flores. E também parece que estava ali um espaço da Bhakti Pramod Goswami Maharaj que sentia a mesma coisa. Então essas grandes almas estavam sentindo, né, o cheiro natural da fragrância de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ou seja, que Prabhupada Bhaktisiddhanta estava realmente presente ali. Esse é o local de nascimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Esse é o local do aparecimento dele. Um local muito importante, né? Bom, 6 meses após o aparecimento da criança, chegou a hora do festival Ratha Yatra. Então, pelo desejo de Jagannatha, a carruagem parou em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakur. Simplesmente não avançava. O Senhor Jagannatha Deva ficou lá por 3 dias inteiros. Sob a direção de Bhaktivinoda Thakur, o festival de Sankirtan foi realizado na frente das divindades durante todo o período de 3 dias. Durante um desses dias, o bebê de 6 meses veio até o Senhor Jagannatha nos braços de sua mãe, agarrou os pés de Jagannatha Deva e caiu a guirlanda do pescoço da deidade. Bhaktivinoda Thakur desceu a criança Jagannatha, deu a criança, né, Jagannatha Prashada para o ritual Anna Prashada, no qual a criança come o seu primeiro alimento sólido. A criança permaneceu em Purushottam Dham por 10 meses após seu nascimento. Depois disso, ele foi com sua mãe em um palanquim por terra para Ranagat, em Bengala. Ele passou toda a sua infância no meio de um prolongado festival de Harinama Sankirtan. Então que é auspicioso, ou seja, o Ratha Yatra passando na casa de Bhaktivinoda Thakur, e aí a gente sabe, né, que a carruagem de Sr. Jagannatha ela se move pelo seu próprio desejo. A gente via isso nos passatempos do Gaura Lila, a gente viu isso, né? Em muitos momentos, quando Mahaprabhu está ali no Ratha Yatra, a carruagem não se move, né? Então vinham, né, elefantes, né, homens, lutadores muito fortes, assim, pessoas muito fortes, né, puxarem as cordas do tempo da carruagem de Jagannatha, e ela não se movia. Mas quando Chaitanya Mahaprabhu ia, né, atrás ele ia, então ele chegou atrás, né, do carro, né, da carruagem, e ele colocou a sua cabeça no carro, o carro se moveu, né? Então a gente via que o Senhor Jagannatha, que é dinâmico, ou seja, Chaitanya Mahaprabhu que se move, né, ele faz o Senhor Jagannatha também se mover, né? Então Bhaktivinoda Thakur, ele nesse momento se fez então quando isso acontece, ou seja, quando a carruagem não se move, é um evento muito incrível, porque foi o Sr. Jagannatha mesmo que decidiu ficar imóvel, né? Então isso, e aí se fez um festival de Sankirtan, né? E aí a guirlanda cai, ou seja, a Bhagavati Devi, que é a mãe de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que é uma personalidade muito incrível, né? Imagina, no leito da morte, né? Já falou isso, mas no leito da morte, a Bhagavati Devi, né, tá ali, segura na mão de Prabhupada Bhaktisiddhanta e fala: você tem que pregar, você tem que espalhar a mensagem de Mahaprabhu por todos os lados, por favor, prega, promete para mim que você vai pregar, tipo assim, né? Então é como essa grande, né, personalidade. Até Gurudeva conta, né, que ela era muito amorosa. Gurudeva conheceu ela no espaço da Bhakti Pramod Goswami Maharaj. Ele a conhece quando ele vai encontrar com Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta pela primeira vez. Então quando eles se encontram ali em Mayapur, né, o Gurudeva tinha acho que 17 anos, se não me engano, 16 anos, ele aparece um dia depois, né, do desaparecimento de Gorakshora Das Bhaji Maharaj. Ele aparece ali. Então ele diz que Bhagavati Devi, ela mesma, né, ela pega lenha, né, e ela, no fogão a lenha, claro, e ela vai cozinhar uma prachada para Gurudeva de uma forma muito amorosa. Imagina, ofereceu prachada para Gurudeva. Então é como algo muito inconcebível, né? Ou seja, quem são essas grandes pessoas? Para nós entender quem são essas grandes personalidades, né?
E foi quando, porque pela tradição, a criança fica 6 meses sem comer nada sólido. Ou seja, ela faz Ekadashi, a criança por 6 meses ela faz Ekadashi, quando tem o ano prachada, que é o primeiro grão, né, da criança. E aconteceu naquele momento auspicioso também, né? Bom, enquanto Bhaktivinoda Thakur estava morando em Serampuri, ele voltou um dia de uma visita a Puri com contas de Tulasi. Ele os deu a Bimal Prachada, que era aluno da 7ª série na época, né? E o iniciou no canto do Santo Nome e no mantra de Narashinha, né? Enquanto estava na 5ª série, o menino inventou um tipo de escrita fonética que chamou de bicanto ou vikrinti. Srila Bhaktivinoda Thakur lia para ele o Chaitanya Sikshambrita. A gente vê aqui. O Chaitanya Sikshambrita é um livro... quem escreveu esse livro? Quem? Chaitanya Sikshambrita, não sei. Não, o livro de Bhaktivinoda Thakur, né? É o Sri Chaitanya Sikshambrita. É o livro de Bhaktivinoda Thakur. Ele escreve esse livro, né? E esse livro também é um livro que ele enviou para o Ocidente, né? Ele queria que esse livro fosse o Ocidente. É um livro muito filosófico, né? Um livro assim, mas esse livro ele dava muita importância. Lia esse livro para o Bhaktisiddhanta, né? E foi aí quando ele deu o Harinama para o Bhaktisiddhanta. Então Bhaktivinoda Thakur é o guru Harinama de Bhaktivinoda Thakur é o guru Harinama de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele deu também o Nishinra Mantra, o Nishinra Gayatri para Bhaktivinoda Thakur, para Prabhupada Bhaktisiddhanta. E aí Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu esse Nishinra Mantra, né? Nishinra Gayatri, para um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj deu esse Nishinra Mantra para um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj. E um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj deu esse Nishinra Mantra para os caídos aqui, né? Foi isso? Então é isso, é a sucessão discipular. Ou seja, então a gente vê que realmente é algo assim, muito importante, e ele, imagina, nessa sétima série, bom, não sei qual a idade mais ou menos, né? Não falou aqui, mas deve ser isso, 7 anos, sei lá, uma coisa assim, 8 anos, bom, não sei o que é isso, mas ele inventa uma escrita fonética chamada bicanto, vikrinti, imagina, uma coisa assim que é absurda, né? É como, tipo assim, como um gênio, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, por isso o Gurudeva, um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele falava: vocês não conhecem o meu Prabhupada. Vocês não conhecem o meu Prabhupada. Assim, porque ele conhecia, né? Ele sabia, né, o que Prabhupada era capaz de fazer. Ou seja, Prabhupada parecia como uma enciclopédia. Dizia que ele era uma enciclopédia, podia falar qualquer assunto, conversar qualquer assunto com qualquer pessoa, né? Ele tinha um conhecimento não só das escrituras, mas um conhecimento de tudo, todos os assuntos. É como o Google, né, devocional. É uma coisa assim incrível, né? Nesse passatempo que se fala, né, que ele caminhava, né, da Chaitanya Mata até não, Yogapita, ele caminhava ali, até o Yogapita, passando por Srivasana, uma caminhada assim, né? E aí ele nesse momento ele ditava, né, ou seja, ele estava ditando, né, para 3 pessoas ao mesmo tempo, porque naquela época não tinha, né, gravador, não tinha nada, as pessoas tinham que anotar. Então Ananta Vasudeva anotava, né, um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também anotava. E Sundarananda Prabhu também anotava. Então ele editava um artigo por Nadia Prakash, outro artigo, sei lá, para Sajana Toshani, editava uma parte do seu livro, enfim, do livro que ele estava escrevendo, e ele estava ali, né? Imagina, fazendo isso ao mesmo tempo que ele caminhava, ao mesmo tempo que ele atendia as pessoas. Então era algo sobre-humano, né? Ninguém pode fazer isso hoje, né? Você não pode, né?
Você não vai ver ninguém fazendo isso hoje. Né? Então e também se diz que com 7 anos, parece, aí foi 7 anos, né? Ele decorou o Bhagavad Gita inteiro, 700 versos, ele sabia de cor, né? Em sânscrito, 700 versos. Então a gente vê que é uma pessoa, é uma personalidade que, como, sei lá, tipo assim, Mozart, né? Mozart também, a gente sabe, né? Que bem de pequenininho, ele compunha, fazia... Então, ninguém mais conseguiu fazer isso. Então ninguém mais consegue fazer o que Prabhupada Bhaktisiddhanta fez. Ou seja, não existe mais Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Infelizmente não vai existir. Então, não existe nem vai existir, eu acho. Né? Em 1881, Srila Bhaktivinoda Thakur iniciou a construção do Bhakti Bhavan em Ranga Bagan, em Calcutá. Durante a escavação das fundações do edifício, uma divindade Kurma foi encontrada. Srila Bhaktivinoda Thakur ensinou o seu filho 7 anos. 7 anos. Então, em 7 anos já tinha tomado Harinama, já tinha inventado esse tipo de escrita fonética. Aí. E já sabia o Bhagavad Gita de cor. Né? Já tinha o mantra de Nishinra, então, né? Incrível, né? 7 anos. Com 7 anos você fazia o quê? Com 7 anos. Além de chorar e tirar. Tem gente até que chupava chupeta aqui, eu acho. Mas 7 anos eu já tinha feito tudo isso. Aí tá, então em 7 anos, com 7 anos, 7 aninhos, ele aprendeu as regras para adorar a deidade. E o mantra Kurma, né? O mantra de Kurma Devi. Né? Ele começou a usar Tilaka regularmente, realizar o puja da divindade. Em 1885, um centro para a publicação da literatura Vaishnava, chamado Vaishnava Depository. Sei lá, como seria o depositório Vaishnava, o armazém Vaishnava? Bom, não sei como. Reservatório Vaishnava. Foi aberto em Bhaktibhavan. A partir dessa época, o menino começou a ganhar experiência na tipografia e ajudava nas revisões e outras tarefas. Bhaktivinoda Thakur também retornou à publicação de sua revista mensal, Sadhana Toshani. Naquele ano, ele também visitou o seu pai. Para muitos dos Shripats de alguns associados de Mahaprabhu. Não, viajou com seu pai, perdão. Viajou com seus pais. Quando ele peregrinar. Ele foi em Kulinyagram, Shaptagram, onde ouviu seu pai palestrar sobre a doutrina do Santo Nome. Na verdade, o Bhaktivinoda Thakur era muito famoso nessa época, né? Ele foi conhecido como Sétimo Goswami, né? Muito famoso, né? Uma personalidade muito incrível. Aí numa dessas peregrinações em Kulinyagram, mesmo, né? É onde um local de Bhajna Kuti de quem? Haridas Thakur. Haridas Thakur, ele tinha um Bhajna Kuti ali. Então aí eles foram visitar esse local. Essa história é muito famosa, né? Se Samaraj conta, né? Que eles foram, né? Na verdade é contada por Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta era um jovenzinho, então ele foi acompanhando ao seu pai, a Kulinyagram. E aí, antes, como era um local muito distante, né, eles não iam conseguir chegar, né, a tempo, né, caminhando, então Bhaktivinoda Thakur decidiu pernoitar, né, dormir num templo, né, abandonado. Aí, quando ele chega lá para dormir no templo, né, quando assim que eles começaram a dormir, eles sentiram que aí começaram a voar tijolos neles, né? Em Bhaktivinoda Thakur e em Prabhupada Bhaktisiddhanta, que era uma criança nesse momento. Então tijolos voavam assim. E Bhaktivinoda Thakur entendeu que era uma influência de fantasma, né? Tinha um fantasma ali que estava fazendo isso. Então Bhaktivinoda Thakur começou a cantar o Santo Nome de uma maneira muito forte, né? E tudo parou, os tijolos acabaram, não mais tijolos, enfim, o fantasma lá para Goloka Vrindavan. E
nesse momento, eles foram embora. Quando chegaram lá no dia seguinte, nessa vila aí, né, Kulinagram. Então aí as pessoas que conheciam o Bhaktivinoda Thakur começaram a perguntar para ele, cumprimentando, como você conseguiu chegar tão cedo aqui? Como foi? Pegou Uber? Ele falou, não peguei Uber. Na realidade, eu estava ali, eu cheguei cedo porque a gente dormiu ali num templo ali, que tem um templo abandonado ali, a gente dormiu ali. Aí ele falou, mas como você conseguiu dormir ali? Como? Ali é um local fantasmado, muito fantasmado, né? Ali tem um fantasma muito poderoso, né, que não deixa ninguém ficar ali. Aí Bhaktivinoda Thakur falou, sim, eu percebi que tinha um fantasma ali. Ele começou, tijolos, né, se moviam, tijolos, né, eram arremessados contra mim, mas eu cantei o santo nome, tudo cessou. E aí eles perguntaram a Bhaktivinoda Thakur, mas como é possível? A gente quer saber, né? Explica pra gente, porque ali se diz que esse fantasma é um fantasma de um Brahmana, um pujari, né? Que ele era um pujari muito bom, né? Ele fazia os pujas todo dia, nos mesmos horários, ele cantava os gaitas, ele cantava Mahamanta Hare Krishna, né? E como ele virou um fantasma? Como isso é possível? Aí o Bhaktivinoda Thakur perguntou, mas qual era o comportamento dele, hein? Como ele era? Aí fala, não, ele não era uma pessoa boa, não, uma pessoa muito má, uma pessoa, né, que gostava de fazer maldade para os outros, apesar que ele era pujari, ele sempre estava prejudicando as pessoas, enfim. Aí fala, então é por isso, né, porque ele não cantava o nome de verdade, as suas práticas eram superficiais, ele acabou se tornando um fantasma. E aí perguntaram, mas como um fantasma pode ser liberado? Ele falou, se ele escuta o chamado Bhagavata de um devoto puro, ou se ele escuta o canto, o Mahamanta Hare Krishna de um devoto puro, ele pode ser liberado. Eles entenderam que realmente Bhaktivinoda Thakur era uma grande personalidade que havia liberado esse fantasma, né? Então a gente vê que Bhaktivinoda Thakur estava sempre com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, e eles não tinham uma relação assim de pai para filho, pai, não, era Guruji, era o guru dele, né? Não era o filhinho, o pai dele não, né? E ele já estava aprendendo, né, tipografia, estava aprendendo porque ele foi assim um grande colaborador de Bhaktivinoda Thakur, né? Na verdade, essa deidade que se encontra, Kurma, imagina, a deidade, uma escavação lá, essa casa em Calcutá, essa casa ainda existe lá, você pode visitar, quando você for lá em Calcutá, você vai ver a casa de Bhaktivinoda Thakur, né? Ou seja, Bhakti Bhavan está lá ainda, né? Tá, bom. E você vai ver, não sei se a deidade está lá, isso eu não sei. Mas foi incrível, né, que essa deidade se manifesta, assim, eles encontram os pedreiros lá escavando, né, para fazer as fundações da casa, acabam encontrando a deidade de Kurma. Então Bhaktivinoda Thakur pede a Prabhupada Bhaktisiddhanta que adore, né, que realmente possa adorar aí Kurma Vigraha, né? Então vai lá, quando o Bimala Prasad era um aluno da 5ª série, ele começou a mostrar um talento natural para matemática e astrologia. Ele foi estudar os textos astrológicos com o grande estudioso Mahela Chandra Chudamani, da vila de Syakala, na linha férrea de Tarakeshvara. Em muito pouco tempo, né, ele dominou as artes de calcular mapas astrológicos. Mais tarde, ele passou os estudos avançados de astrologia com o residente de Aloya, Sundara Lala Pandita. Chudamani Maharshi ficou surpreso com os talentos do menino de 15 anos, né? Desde tenra idade, ele foi chamado Sri Siddhanta Sarasvati por seus professores. Depois de tomar sannyas, em 1918, ele assumiu o nome de Parivarajakacharya Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati. Em outras ocasiões, ele se identificou como Varshabhanavi Daita Das. Ou Varshabhanadevi também. Muito bem.
Então isso, imagina, bom, como eu falei, Prabhupada Siddhanta não era uma pessoa comum, né, uma grande personalidade, né, e, claro, teve um talento muito espontâneo, natural, para a astrologia, para a matemática, né, que na realidade estão juntas. Se você quer ser um grande astrólogo, você primeiro tem que ser o quê? Um grande matemático. Você tem que fazer os cálculos, né? Essa coisa de só confiar no computadorzinho, lá no programinha, lá, não resolve muito, né? Você tem que estudar matemática, você tem que fazer cálculos astrológicos, né? Então, na realidade, Prabhupada Siddhanta, ele foi essa grande personalidade. Diz que ele formou, né, ele criou uma Assembleia Augusta, ou seja, ele fez uma Assembleia onde as pessoas que queriam estudar astrologia com ele, né, porque depois ele ficou assim como conhecido como o melhor astrólogo, enfim, da Índia, né? As pessoas que queriam estudar astrologia com ele, ele aceitava, vem estudar. Mas o que ele pedia? Celibato pro resto da vida. A pessoa tinha que fazer um voto de celibato pro resto da vida. É mole? Ou você quer mais? Como se diz aí, né? Então não é uma coisa, não é brincadeira, não. Então na vida de Prabhupada Siddhanta nada foi brincadeira. Ou seja, ele não fez nada assim pela metade, assim, não. Na verdade ele é muito poderoso, né? Imagina as pessoas ficavam impressionadas, né, com seus cálculos, né, astrológicos, com a sua precisão, né, enfim, só de olhar para as pessoas ele sabia, né, como era a pessoa. Então aí conta um espaço da Bhakti Vibhuda Bodhain Goswami Maharaj, ele conta que o seu avô, né, Madan Mohan, né, quando ele conta que o seu avô contou para ele, né, quando ele foi iniciado, né, ele falou que entraram num quarto, né, tinha umas 30 pessoas no quarto. Assim. Aí o Prabhupada Siddhanta começava a falar, entrou e falou assim, você não. Todos eles queriam ser iniciados, todos eles estavam com Sika, todos eles estavam com Tilaka, todos eles estavam querendo ser iniciados, ele com Japa, enfim, pessoas estavam praticando. Então o Prabhupada Siddhanta chegava assim, você não. Você sai, vai embora. Aí ficaram, acho que como 9 no quarto, 9 pessoas no quarto. Um deles, o avô de Gurudeva. E aí ele falou, vocês que foram assim, descartados, né, vocês que foram embora, né, que não vão iniciar hoje, vocês pratiquem por mais 6 meses, né, sigam aí os preceitos, né, e depois a gente conversa, né? Ou seja, então ele só de olhar para a pessoa, ele sabia se a pessoa está praticando, se a pessoa está cantando, se a pessoa está seguindo os princípios regulativos, né? Isso era Prabhupada Siddhanta, né? E ele recebe esse nome, né, de Siddhanta, né? Siddhanta, esse título, né, de Siddhanta Sarasvati, na realidade porque ele era muito proficiente aí para calcular os mapas astrológicos. Ele foi um estudante brilhante, né? E na realidade ninguém conseguiu derrotar Prabhupada Siddhanta. Jamais. Inclusive tem até um passatempo, né, que se conta, muito famoso, que uma vez, depois que Prabhupada Siddhanta ele deixou de lecionar, que ele deixou de ensinar os seus alunos, né, a astrologia, enfim, que ele ficou depois, né, envolvido em bares, envolvido com pregação, ou seja, ele já tinha se afastado desse encargo, né? Aí mas seus estudantes eram muito apegados a ele ainda, eles estavam querendo, assim, o tempo todo ter a associação de Prabhupada Siddhanta, enfim. Em algum momento tinha um astrólogo, né, que começou a misturar muito, né, astrologia védica com astrologia ocidental e criou uns conceitos assim, um pouco estranhos. Fez um comentário do Surya Siddhanta, um pouco, né, como desviado, né, um pouquinho assim. Mas ele era muito erudito, assim, ele tinha muito conhecimento, pessoa muito capacitada, e os seus estudantes, que continuaram a estudar, claro, astrologia, eles não conseguiam derrotar a esse oponente, né?
Então eles chamaram o Prabhupada Bhaktisiddhanta para derrotar ele, para debater com ele. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, não, eu já me aposentei, eu não quero mais saber disso, enfim. Agora, bom, enfim, eu não queria mais. E eles insistiram muito, o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi. Então se armou um debate, né, entre os dois, né, e dizem que Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele começou a debater com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele ficou tão humilhado, ficou com tão vergonha, diz que ele urinou e defecou nas casas, bom, no dote, sei lá, no que é. Assim, o pessoal conta isso, né, é uma história famosa, né. Então ninguém conseguia superar a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né. Prabhupada Bhaktisiddhanta na veia hoje. Então vamos lá. Bom, Srila Madhava Goswami Maharaj, Siddhara Maharaj foram convidados. Bom, para que eu não sei. E outros irmãos espirituais também foram convidados. Não sei para quê, mas eles foram convidados, né? Quando chegaram lá, nada tinha sido preparado, assim, já sei, é como um festival, né? Havia um festival, um grande festival. Na verdade, acho que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele ia inaugurar uma mata ou instalar as deidades. Era um festival num local, né? Numa mata, né? Onde Madhava Maharaj tinha sido convidado, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Sisara Maharaj também, né? E quando eles chegaram lá, nada tinha sido preparado para a chegada de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Isso, faltavam uns 2 dias para Prabhupada Bhaktisiddhanta chegar. Então, vendo isso, né, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele perguntou sobre os preparativos, né? E aí, então responderam, né? Bom, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele disse que Nimai Nandana Prabhu iria fazer tudo, mas ele não fez nada. Então, Madhava Maharaj resolveu ele mesmo fazer, né? Porque não queria, né, decepcionar o seu Guruji. Depois de alguns dias, Ashra Goswami Maharaj, né, disse a Srila Madhava Goswami Maharaj que ele deveria contar a Prabhupada, né, que Nimai Nandana Prabhu não fez nada, para que o Prabhupada Bhaktisiddhanta pudesse corrigi-lo, né? Então ele insistiu muito, né, e Madhava Maharaj não queria, né, contar nada disso, né? Mas ele insistiu muito e ele acabou contando para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, olha, ele não fez nada, era para fazer tudo, ele não fez nada. Na realidade, acabou que a gente teve que fazer o arranjo para o festival, senão não ia ter nada, e ele não fez nada, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta, aí ele falava, por que você tem tantas expectativas? Falou para Madhava Maharaj, por que você tem tantas expectativas, né? Por que você sofre tanto quando essas expectativas não são cumpridas, né? Por que você espera tanto de Nimai Prabhu, Nimai Nandana Prabhu, ou qualquer outra pessoa, né? Serviço a Sri Guru é inteira sua responsabilidade. Se você ajuda no serviço, porque se alguém ajuda no serviço, no seu serviço, você tem que estar agradecido a isso, né? Se você fica perturbado com a recusa de alguém ajudar, então você será culpado, e não eles. Radharani, Srimati Radharani é a potência de Krishna. Ela se considera responsável por todos os serviços. Se alguma Shakti ajuda de alguma forma, por exemplo, trazendo água, mel, especiarias, flores, etc., ela se sente em dívida com essa Shakti. Mas se ninguém ajuda a prestar serviço a Krishna, ela não se queixa, nem sente qualquer animosidade, nem mesmo em sua mente. É um passatempo famoso, né, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Na realidade, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele era assim. Ou seja, ele não tinha não fazia muita média em relação a esses aspectos, ou seja, porque o serviço é uma responsabilidade de todos, né? Você tem a responsabilidade no serviço, ou seja, e você não tem que ficar com expectativa, porque eu estou trabalhando mais, ou estou trabalhando menos, porque eu faço e o outro não faz, né? Esse mundo de comparações não existia para Prabhupada Bhaktisiddhanta, né?
Na realidade, o serviço é sua responsabilidade. Por quê? Porque, na realidade, é uma manifestação divina. Quando você serve, você está sob a influência, né, dessa manifestação divina, da Swarupa Shakti de Krishna. Né? Então, aí ele deu exemplo. Né? Radharani não está preocupada, né, se as Shaktis vão servir ou se não vão servir, se ela mesmo tem que fazer tudo sozinha. Ela não está preocupada com isso. Ela está realmente preocupada em fazer o seu serviço. Né? Então, essa deveria também ser a nossa preocupação. Nós devemos estar preocupados em realizar o nosso seva. E, de certa maneira, se ninguém nos ajuda, não tem problema. Então, essa é a nossa ideia. Mas a responsabilidade com o nosso seva, ele deve existir. Então isso é o que te mantém na vida espiritual, sem criar expectativas para os demais. Né? Então, como diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, se uma pessoa só se torna devoto puro, então eu estou satisfeito, a minha missão foi sucesso total. Ele não estava esperando, né, que todo mundo se tornasse devoto puro. Não. O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não tinha essa expectativa. Né? E realmente essa é o que marca ele, a personalidade dele, né, das outras pessoas. Ele era muito desapegado, abnegado, né, e não tinha outro propósito a não ser servir, né, a Sri Sri Radha Krishna. Então, por isso, ele o fez com muita determinação e não estava aí muito dando bola aí se as pessoas iam fazer ou não iam fazer. Ou seja, ele não se preocupava com esses aspectos, né, externos. Né? Bom, depois que o primeiro discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta voltou da pregação no Ocidente, né? Tá. Bom, o primeiro discípulo que foi, né? Não é que é o primeiro discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, não. É o discípulo que é Bhakti Hridaya, né? Pawan Goswami Maharaj, né? Parece. Ele disse que haviam perguntas que ele não conseguiu responder. Então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta soube disso, ele ficou muito bravo. Aí foi quando ele fala, eu vou pegar a poeira dos pés de lótus do meu Guruji, né? Gorakshora Das Baji Maharaj, para responder essas perguntas. Então, com essa poeirinha aí, a gente vai poder responder todas essas perguntas. Né? Então, a gente viu, né, que essas perguntas, né, na realidade, elas foram respondidas, né, por Cesara Maharaj. Né? Quando ele no encontro que ele tem com o Bom Maharaj, aí também está sua Maharaj, em Calcutá, e ali acho que é Calcutá mesmo. E ali Bom Maharaj, ele fala dessas perguntas, né? E Cesar Maharaj, porque ele fala, tem perguntas que a gente não consegue responder, isso já ficou famoso naquela época. Bom, enfim. E aí, Cesar Maharaj responde todas essas perguntas, né? Todas. Aí, nesse momento, o Cesar Maharaj, preocupado, né, que estava ali, ele falou, hoje o Oriente vence o Ocidente. Né? Foi uma coisa assim que ele falou, né? Mas, na realidade, o que é? Gorakshora Das Baji Maharaj, ele era praticamente letrado, né? Mas apenas com a sua devoção, ele era capaz de responder todas essas perguntas. Então, com a poeira dos pés de lótus de Gorakshora Das Baji Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava querendo esmagar todo o intelectualismo, né, ocidental. Então, toda essa... Porque, claro, foi bem diferente, né? Bom Maharaj, ele pega... pessoas assim bem eruditas, assim, semanticamente falando, né, pessoas que tinham uma erudição assim, né, dos assuntos assim do mundo, enfim. E isso, a Maharaj Prabhupada, quando vai aos Estados Unidos, ele pega só os hippies, né, só o pessoal que estava aí revoltado aí com o sistema, né, que não eram pessoas assim muito educadas, né. Então essa foi assim a grande diferença, né? Claro, Bom Maharaj, né? Ele teve um desafio muito mais forte em certo sentido, né? Assim, em certo sentido, intelectualmente dizendo, né? O Maharaj ele
teve a relação com outros tipos de pessoas, né? Mas a gente vê aí a fé que Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha em Gorakshora Das Baji Maharaj. Porque Prabhupada Bhaktisiddhanta é uma pessoa muito, muito erudita. Muito erudita. A gente não pode dimensionar a erudição de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Diz que ele foi professor, né, de um reinado, né? Assim, na Índia tem vários, quando fala reis, né, na Índia, se entende que esses reinados, eles eram muitos reis que tinham, né? Não era que era um rei só da Índia, não é isso, né? Mas havia então um reino, né, que tinha um rei, enfim, e a família real, e ele era professor do filho do rei, né, um professor particular, né? Ele deu aula para esse menino, esqueci o nome dele, e por muito tempo, né? E depois, quando ele não quis mais dar aula, né, quando ele se aposentou assim, desse serviço, né, o rei continuou pagando ele assim, né, integralmente, assim. E ele utilizou isso por algum tempo. Depois ele já não aceitou mais, né? Mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era também, ele tinha um alto nascimento, um nascimento muito elevado, né? Imagina, filho de Bhaktivinoda Thakur. Ele tinha muita erudição, né? Dizem que nesse momento que ele esteve aí no reino, né, ele conseguiu ler, acho que ele leu 4 bibliotecas, assim, 4 bibliotecas. Sabe o que é isso? Não. A pessoa lê 4 bibliotecas. Né? Você não consegue nem ler o Bhagavad. Você já leu todo o Bhagavad? Você? Não leu. Você já leu todo o Bhagavad? Não. Você já leu todo o Chaitanya Charitamrita? Não. Você já leu? Assim, a gente não consegue ler nada. E Prabhupada Bhaktisiddhanta leu 4 bibliotecas. Tá bom? Só isso. Né? Então, na verdade, ele era muito erudito. Então quando ele... imagina, você acha que Prabhupada Bhaktisiddhanta mentia? Não, nunca mentiu. Né? Nunca roubou nada no mercado. Né? Nunca pegou um negócio que não fosse dele. Nunca cometeu uma atividade pecaminosa. Uma pessoa completamente pura. Um alto nascimento, assim, uma pessoa íntegra em todos os sentidos. E quando ele quis se iniciar com o Gorakshora Das Baji Maharaj, né, era uma coisa assim. O Babaji Maharaj, ele fala, né, olha, nascimento elevado. Gorakshora Das Baji Maharaj não queria iniciar ele, não queria, né? Ele fez um voto de não iniciar. Ele teve um discípulo, Gorakshora Das Baji Maharaj, né? Que deixou ele, que foi embora, foi para Maia, né? Aí Gorakshora Das Baji Maharaj fez o voto de nunca mais iniciar ninguém, se queimou. Temperamental, Gorakshora Das Baji Maharaj. Ele se queimou, não quis iniciar nunca mais ninguém. E aí, mais Prabhupada Bhaktisiddhanta insistiu. Eu tenho que vou perguntar para Nityananda Prabhu, vou perguntar, tipo aquela coisa. A gente sabe essa história, né? Que ele falou, não, primeiro... Você veio perguntar? Ele pediu iniciação e falou, ele falou, não queria. Porque Gorakshora Das Baji Maharaj é assim, se alguém pedir iniciação para ele dava uma paulada na cabeça da pessoa. Uma bengalada, sei lá, uma coisa assim. A pessoa saia correndo, batendo na pessoa, assim, a pessoa... Aí já ninguém mais queria pedir iniciação para Gorakshora Das Baji Maharaj, né? Mas aí Prabhupada Bhaktisiddhanta insistiu, aí falou, então eu vou perguntar para Nityananda Prabhu, né? Se eu posso iniciar você. Aí passou um tempo, e aí você perguntou para Nityananda Prabhu, não, esqueci de perguntar para Nityananda Prabhu, né? Tipo assim, essa coisa, né? Até que um momento Gorakshora Das Baji Maharaj fala, olha, você acha que um alto nascimento, uma alta erudição, educação, você acha que isso é pré-requisito para a consciência de Krishna? Você está achando isso, cara? O Prabhupada não sabe o que fazer, né? Aí ele falou, se você não me inicia, eu vou me matar, né? Você está preparado já para pular da ponte, uma coisa assim, né? A gente nunca sabe o que aconteceu nesse passatempo, realmente. Mas ele não queria iniciar o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Não queria, imagina.
Mas isso, a fé que ele tinha nele, né? Mas, apesar de ser tão assim, iletrado, o guru dele era iletrado, era o guru que realmente não sabia sânscrito, não sabia Nyaya, não sabia astrologia, não sabia nada dessas coisas. Mas a fé que ele tinha que só a poeirinha dos pés de Lhasa podia derrotar, esmagar o conhecimento da civilização ocidental. Bom, Siddhartha conta que uma vez ele ouviu falar que Yogapita, o local da aparição de Mahaprabhu, havia uma árvore Kadamba. Quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava saindo da mata para a Calcutá, né? Aí aparece uma flor, né? Kadamba ali. E ela não tinha sido oferecida para Prabhupada, né? Então diz que alguém pegou essa flor e correu em direção ao carro de Prabhupada. O Prabhupada perguntou: o que é isso? Ele falou: uma nova flor da árvore de Yogapita. Uma nova flor? Viemos para mostrar a você, Prabhupada. Entregamos a Mahaprabhu, entregaremos a Mahaprabhu. Aí ele fala: então vai e mostra a Mahaprabhu primeiro e tome sua permissão. Então traga para mim, eu estou indo embora. Agora, se eu fosse ficar aqui, você podia colocar na minha mão e eu mesmo poderia mostrar para ele, mas eu vou embora então. Vai e mostre a ele primeiro, depois traga para mim, você deve aceitar sua permissão. Isso é prachada. Mostrar a ele e dedicá-lo a ele, então podemos tomar prachada. Esse era o conceito dele também, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta é isso aí, nesse famoso passatempo, imagina, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta, sei lá, com 7 anos, sei lá, 8 anos, foi em Jagannatha Puri, né, com esse passatempo, né, que Bhaktivinoda Thakur leva, né, as manguinhas, assim, né, madurinhas, né, ali para oferecer para a deidade. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai lá, né, a criancinha vai lá, pega a manga, começa a comer, e Bhaktivinoda Thakur fala: ô filhinho, não faz isso. Primeiro você tem que oferecer isso para Krishna, né, depois você come, é assim que a gente faz. O Bhaktisiddhanta se sentiu tão mal que fez um voto de nunca mais comer manga na vida. E ele levou esse voto o resto da vida. É a fruta que ele mais gostava, né? E o que aconteceu? Mas ele comia o quê? Manga verde. Manga verde ele comia. O chatney ele comia, né? Então, por exemplo, se diz que hoje seria o dia de se fazer chutney de manga verde, né? Em homenagem a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Mas a gente não tem esse costume, né? De fazer pizza. Mas os devotos aí, eles lembram disso, né? Imagina essa determinação: não vou comer mais manga, não vou comer, porque eu comi algo que não foi oferecido para Krishna. Então, na realidade, ele estava querendo, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele quer que tudo seja oferecido a Krishna, tudo. Então, nesse passatempo aí, ele pega, né, essa florzinha e fala: não aceito, né? Primeiro para a deidade, depois para mim, né? Assim tem que ser. Uma vez tinha um discípulo dormindo na aula. Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não estou falando que você está dormindo. Estou falando que tinha um discípulo que estava dormindo na aula. Ele estava dormindo na aula. Aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou: levanta e vai lavar o seu rosto. Meu Guru Maharaj está presente aqui. Ou seja, todos os acharyas estão presentes e, no entanto, você está dormindo. Certa vez, quando um brahmachari estava cochilando, o Prabhupada Bhaktisiddhanta disse a ele: você deveria ser jogado no Radhakunda. Misericórdia. Até eu queria dormir na aula. E acrescentou: eu convidei todos os meus gurus e acharyas aqui, mas eles o virem dormindo, eles vão embora. Claro, ele dá muita importância ao Harikata, no sentido de que parece que tinha até um discípulo de Prabhupada. A gente já leu isso. Ele criou um mecanismo, né, que ele amarrou uma corda, né, um ganchinho aqui na cica, né, passou no pau assim, aí ficava puxando assim. Quando dava sono, ele puxava.
puxar. Esses puxões, assim, né? Bom, fazia isso, né? Imagina! Ou seja, por quê? Porque é pela importância, né, do Harikata. Então ele fala, não é por mim, né, mas é porque os meus gurus estão aqui. Então você está dormindo, né, na minha aula, você está dormindo na aula, né, você está desrespeitando o nosso Guru Parampara, o nosso Guru Varga, né, então isso é uma coisa muito, muito problemática, né. Então o Prabhupada não queria que eles fossem embora, né. E claro, quando você vai dar a aula, né, você entende que todo o Guru Parampara está aqui. Você não está sozinho, né, você está representando, né, toda uma sucessão discipular. Né, então, queria que a coisa fosse muito séria. Uma vez, Prabhupada Bhaktisiddhanta chamou a Kintina Das Babaji Maharaj, né? Estava vestindo roupas da família de Sesara Maharaj, que eram roupas mais luxuosas. Né? O Prabhupada mandou ele de volta para casa. Kintina Das Babaji Maharaj entendeu sobre o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo e falou: foi meu engano, por favor, não me chute no seu templo. Então o Prabhupada respondeu: para Sesara Maharaj isso é renúncia, mas para você isso não é renúncia. Para você qualquer coisa que eu disser, isso será renúncia. Isso está claro, cara. Claro. É porque isso, né? Samaraj estava pregando, né, ele estava como, né, sei lá, se envolvendo, né, com pessoas da alta sociedade, enfim, pessoas do governo. Então, ele falou, ele pode usar roupas, né, luxuosas, agora você não, você está só cantando, você só quer cantar, cara. E era incrível, porque a Kintina Das Babaji Maharaj, ele se dedicou ao bhajan, né? Então ele cantava o dia inteiro. Né? Não sei quantas voltas já ele cantava, mas cantava o dia inteiro. Cantava quando estava dormindo, imagina. Isso aí o Om Shri Bhakti Vibhuti Bodhanga Maharaj viu, né? Ele lá deitado cantando Hare Krishna. Ele viu, né, que, né? Contaram para ele viu. Ele não parava de cantar, não parava. Não, Kirtanyasa Dahari. Isso era a Kintina Das Babaji Maharaj, né? Mas o Prabhupada não queria que ele usasse roupas luxuosas, né? Imagina. Por isso, mesmo o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele, por exemplo, ele não permitia que os seus sannyasis, né, usassem carro, né? O carro que eles tinham na mata, na Chaitanya Mata, eles tinham um carro, mas ele não permitia que eles usassem para propósitos que não fossem ir para a pregação. Então, quando os sannyasis iam para pregar, eles iam de carro. Aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta permitia. Por quê? Quando eles iam chegar lá de carro, né, carrão, tudo ficava uau, uau. E naquela época, imagina ter carro na Índia, era uma coisa assim. Não é como hoje. Hoje muitas pessoas têm carro na Índia, mas naquela época ter o carro era uma coisa muito incrível. E aí quando os sannyasis chegavam de carro, o Prabhupada Bhaktisiddhanta falava, isso é Yukta Vairagya, né? Então, por isso que ele falou, né? Pucharagapata Gaurava Bange, Matala Harijan Vishaya Range. Ou seja, aí fala assim, os Harijans, ou seja, os queridos associados de Krishna, de Hari, estão usando essas coisas opulentas, né? Carro, casa, dinheiro, tudo, né? Estão usando tudo a serviço de Hari. Isso é Yukta Vairagya. Agora, se você é um babaji, como também nesse passatempo, quando o Prabhupada estava no Radhakunda, estava no Radhakunda, e aí, em algum momento, ofenderam a Raghunath Das Goswami. Porque falaram para ele, Raghunath Das Goswami está pegando, né, a poeira dos pés, dos nossos pés, né? Ou seja, porque um momento o Raghunath Das Goswami, assim, de acordo com a sua humildade, ele falou, né, que ele estava como... Não lembro o que ele falou direito, mas como ele estivesse se colocando numa situação inferior aos brahmanas, né, enfim, do Radhakunda, esses brahmanas dali. Então aí eles estavam dizendo isso. Então eles falavam, Raghunath Das Goswami, ele não tem elegibilidade para adorar Shalagram Shila, né? Ele adora Govardhana Shila, essa pedrinha aí de Govardhana. Mas Shalagram Shila, que é tão, né? Você, para adorar Shalagram Shila, você precisa de muita
qualificação bramínica, ele não tem isso. E quando falaram essas besteiras, Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a jejuar. Falou, vou jejuar. E aí todo mundo ficou assim, né, chateado, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta jejuando. E aí falaram para ele, pô, Prabhupada, por que você está levando em conta esses comentários tolos de uma pessoa tão tola, de um nécio? Por que isso? E Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, olha, se eu fosse um babaji ordinário, né, se eu estivesse praticando bhajana solitário, só cantando o santo nome, eu não estaria nem aí, não ia fazer nada. Mas como eu estou pregando, andando de carro, usando sapato de couro, terno, sei lá, blazer, casaco, então eu tenho que levar em conta esses comentários, sim. Né? Então essa é a diferença. Né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a imprimir Nadia Prakash, que significa as iluminações de Nadia. Ele distribuía isso todos os dias, né? Alguém ficava gritando, Nadia Prakash, Nadia Prakash, Nadia Prakash. Oferecendo um jornal. Um dia um cavaleiro muito educado perguntou para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, como vocês conseguem imprimir um jornal a respeito de Cristo todos os dias? Não vai esgotar o assunto? O Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, não, a gente poderia imprimir um jornal a cada minuto, o problema é que não vai ter pessoas para lerem, o assunto é ilimitado. Então é por isso também que ele mesmo, nesse contexto mesmo, ele diz, Krishna, ele faz Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate Hikmata Bhajante Mam Buddha Bhavasya Mavitaha. Krishna, ele cria todos os mundos materiais e espirituais, não é assim? Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, quando ele cria, né, Tripad Vibhuti, que é como os mundos espirituais, que é a terça, a terça parte, né? Três quartos, né? Ou terça parte também seria, não? Não, 3/4, né? A terça parte não. Serão 3/4, quando ele cria 3/4 da sua criação, né? Enfim, que é muito mais extensa, muito mais volumosa e limitada, né? Então ele cria como se ele estivesse pintando isso, ele fala, pintando. Né? Cristo faz uma pintura do mundo espiritual, uma coisa assim. Mas depois ele pega o pincel e ele lava o pincel na aguinha, né? E aí ele vai pintar aí o mundo material. Um pouquinho, né? Nada, né? Mas aí ele fala, então é isso, né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, não é nada, imagina, a gente tem assunto pra caramba, é que ninguém quer ler, ninguém quer ler isso, né? Então a gente não tem que se preocupar muito com isso, né? Mas não vai faltar assunto, não. No mundo material, então como ele, o mundo material não é nada, o assunto, onde ele falou, né? Se você pega aqui em Calcutá, quantos jornais tem em Calcutá? Tem, sei lá, 4, 5, então não sei. Mas então o que é um jornal? A gente fazendo um jornal, não é nada. Então é essa aguinha aí que sobrou do pincel aí, né, que Krishna pintou todo o mundo transcendental, que aí ele mexeu o pincelzinho na aguinha, né? Não é assim? Você que é pintora, você pinta e você mexe, lava o pincel, né? Ou você passa o pincel? Acho que você passa no corpo. Acho que ela passa no corpo, né? Quando tiver ela pintando, ela tá mais pintada que a pintura. Então mas assim, mas você geralmente um pintor comum, um pintor normal, ele passa o pincel na aguinha, assim. E aí com essa aguinha ele vai pintar o mundo material, imagina, né? Assim, o mundo material não é nada, é isso que ele quer dizer, né? Já o mundo espiritual é ilimitado, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta não dava muita atenção, evitava as questões de raça tato. Mesmo questões de Siddhanta, ele colocava em um plano secundário. O que me enfatizava mesmo era o serviço. Incrível, né? Tão erudito, tão capacitado. Assim. Raça tato praticamente não falava. Assim. Bom, de Irada. Quando ele falava de Irada,
era problema de dificuldade, ele não podia falar nada, a gente viu, né? Quando ele foi falar do Chaitanya Charitamrita, né? Sei lá, estavam fazendo a correção do Chaitanya Charitamrita, aí o senhor que estava fazendo as correções, ajudar a imprimir, quando ele teve que falar, né? Citou alguma coisa de irada assim, no Chaitanya Charitamrita que sai, o Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a ficar vermelho, igual um pimentão, assim, aquela coisa assim, ele sentiu assim, começou a suar, né? Começou êxtase, né? Só de falar de irada, né? Então ele não conseguia, ele ficava gaguejando, quando tinha que falar de irada, ele começava a passar mal, assim. Porque realmente ele tinha, né? Era servo de Radharani, um servo de Radharani, então ele não podia ficar falando de irada assim o tempo todo, né? E nem do tato, não ficava muito preocupado com o tato. Inclusive, por exemplo, uma vez chamaram ele queriam que os devotos fossem pregar na universidade, que fosse dar um curso na universidade. Imagina, chamaram os devotos para dar um curso de Chaitanya Charitamrita na universidade. Assim, botar o Chaitanya Charitamrita na grade curricular da universidade. Então um devoto, né, que arrumou isso, é um devoto erudito pra caramba, e ele foi convidado, né, para dar aula do Chaitanya Charitamrita. O Prabhupada Bhaktisiddhanta falou o quê? Não, Chaitanya Charitamrita não é um assunto mundano, não é um assunto para a universidade, né? Então não importa se para a universidade, o que importa esse conhecimento mundano. O Prabhupada Bhaktisiddhanta era assim, né? Muito essencialista, então não ficava falando muito de tato, né, de nada disso, né? Então falou, quando um devoto escrevia algum artigo para Gaudiya Mata, né, ou as publicações mensais, semanais, o Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntar: quantas vezes mencionaram o nome de Cristo no artigo? Ele falou: parece que bastante, Prabhupada. Ele falou: então tá bom, esse artigo é bom. Se fala o nome de Krishna, o artigo é bom. Quanto? 10 vezes, 20 vezes falou Krishna. Aí, mais ou menos, ele tinha esse conceito, né? Quanto mais falar de Krishna, melhor. Ele sempre dizia: não tente ver Deus, né? Mas atue de uma maneira que Deus possa ver você. Incrível. E ele fala, tem esse passatempo, vocês mais falam, né, que tem um cavaleiro lá, né, muito erudito, bom, um cavaleiro assim, importante, que no final da palestra, né, vai lá conversar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, como um panda, né, assim, que eles montaram, assim, tipo como se fosse uma espécie de uma tenda grande, assim, né, e Bhaktisiddhanta, Sesa Maharaj entra de baixo, né, fica debaixo das escadas, assim, da arquibancada, né, vendo, né, isso para saber o que ele vai falar. O que ele vai perguntar para o Prabhupada Bhaktisiddhanta? O que o Prabhupada Bhaktisiddhanta vai falar? Aí o cavaleiro pergunta: você viu Deus? Você conseguiu ver Deus aí com toda a sua, né, a sua prática, né, sua realização? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta fala: que adianta? Que importa para você isso, né? Se eu falo que vi Deus, o que vai adiantar? Você não tem os olhos para ver Deus, né? Não vai adiantar nada se eu falo que viu ou não viu. Isso para você isso não tem a menor importância para você. Então, desenvolva olhos, né? Não desenvolva olhos para ver Deus, desenvolva a sua prática, o seu serviço para que Deus possa ver você. Bom, ele está contando aí que numa vez aí, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estava no sul da Índia, encontrou um dos líderes da cidade, convidou ele para o programa, né? Então, aí um rapaz foi introduzido, um homem foi introduzido, né, como um grande devoto de Krishna. Ele é Mr. Tal, ele é um grande devoto de Krishna. Sarasvati Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: e sobre qual guia ele está servindo? Ele será, ele serve diretamente. Assim, dessa maneira, ele é um devoto direto de Krishna. Então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele foi gentil, né, com essa pessoa, assim, não falou nada, né? Mas ele costuma dizer que o Vaishnava é um perfeito cavaleiro, né? Então, ele falou: acha, ok, acha. Mas depois ele disse: ele não tem devoção. Porque sempre era assim, que é muito fácil, né? Você
De me bhakta janaparta na me bhakta chate janaha. Né? Ou seja, aquele que diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que diz que é devoto do meu devoto, esse é o meu devoto. Então é mais ou menos isso que a gente quer chegar, se estabelecer. Para o Bhaktisiddhanta era assim. E queria saber a quem você chega a Krishna através de quem? Né? Chego através de mim mesmo. Eu por mim mesmo, né? Na vida é incrível. Eu vi um cara, eu já falei isso, né? Mas o avô da Vrindakundya, a gente foi conhecer ele, né? Bom, a gente foi lá conversar com ele, enfim. A gente estava na casa dela, né? Coletando, a gente foi lá. Aí o cara, nossa, o cara é inteligente, assim, mas o cara é muito... E ele escreveu um livro, eu sabia de tudo, assim, tudo que eu sabia, o cara sabia. Na verdade, eu fiquei lá como 2 horas lá, e o cara ficou 2 horas falando de tudo. Assim, eu estava aprendendo até, né? Das baleias, dos piratas, porque lá ele morava na praia, né? De tudo, o cara falava de tudo, sabia de tudo, assim, incrível. E eu lá aprendendo. Até no final ele falou assim, mas fala alguma coisa aí. Eu falei muito, fala alguma coisa aí. Eu falei, canta Hare Krishna, sei lá. Foi aquela coisa assim, né? Eu não acabei que eu não falei muito, mas enfim, aí ele escreveu um livro, né? Escreveu um livro, estava até na livraria lá, para vender, né? Depois a gente viu. O livro chamava Eu por mim mesmo. Achei muito engraçado, Eu por mim mesmo. Então, esse é o ego, né? Você não precisa de ninguém, né? Você por si mesmo. Bom, Prabhupada foi pregar na Universidade de Dhaka, Bangladesh. Ele queria dar uma aula à noite, né? De dia ele pedia que seus brahmacharis pedissem esmolas, né? Então ele não pediu para que eles distribuíssem livros ou que vendessem incenso ou algo parecido. Eles tinham que mendigar. Por quê? Porque isso destruía o ego deles, né? Então o falso ego pensa, eu tenho educação, as pessoas irão me criticar dizendo, você é jovem, por que você está mendigando? Todo esse tipo de falso ego que nós temos seria testado ali. Essa estratégia de Mahaprabhu. Isso é verdade, eu também tinha esse pensamento, né, quando coletava, né, quando a gente coletava. Eu quero mendigar, né, então a gente ia esmolar, né, por favor, uma doação. Participa da campanha. Qualquer doação que você queira. Qualquer coisa. Tipo assim, é uma coisa assim que é realmente... E claro que a gente faz hoje um pouquinho diferente, né? Mas é o mesmo conceito, porque no Sankta você está jogando o seu ego aí, né, no chão, né? E quando você está, no caso dele, né, claro que é outro contexto, mas quando você está mendigando, né, mendigar, né, na Índia é uma coisa assim, o cara está mendigando, um cara que tem uma educação, que tem, né, imagina o Bhakti Pragyan que a gente viu num fazendeiro, né, assim, numa família de fazendeiros, né, e aí mendigar, né, por favor, coisa assim. Então é uma coisa assim muito dura pro ego, né? Mas é isso que é bom. O ego ele precisa apanhar mesmo. Se ele não apanha, né, não vai aprender. Né? Até me lembro, no sinal uma vez o cara falou para mim, mas você falou, você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, né, de ficar aí pedindo, né? Você assim, né? Aí, competindo com os baleiros, né, quem vende bala, competindo aí com os mendigos. Tipo, você não tem vergonha, não, cara? Tipo assim, né, tá aí, né? Aí eu fiquei bravo, né? Uma coisa assim tão, né, vil, degradante, pedindo dinheiro na rua. Aí eu falei, cara, eu falei pra ele, olha, a gente mora numa comunidade ecológica, lá na Serra da Mantiqueira, lá. Tem mais de 10 cachoeiras na comunidade. A gente mora na floresta. Eu não tenho que trabalhar, sabe? Eu não tenho que bater cartão, né? Eu não tenho salário, sabe? Eu não tenho patrão, né? Assim, e ali a gente... exagerei, né? A gente planta, a gente colhe, a gente come só o que a gente planta, a gente tem vacas, tem leite, tem não sei o que. O cara ficou... A gente tem caminhonete 4x4, né?
O cara ficou, ou se não abriu, né? Eu fiquei com raiva dele. Bom, o espaço Bhakti Bibu do Bokshamaran enquanto passatempo. Bom, a gente tem uma época que é a estação de manga. Tem manga pra todo lado. Nunca foi nessa época. Nunca vi um manga lá. Mas ele tá contando esse passatempo da manga, né? Tá contando. Da manga. Ele conta com mais detalhe, né? Mas tudo bem. Ok. Tá, ele desaparece numa estação de inverno, né? Que agora não, que é janeiro, né? Na verdade. Agora começa o primavera? Agora é isso. Já rola primavera, né? É porque abril já é verão lá, né? Abril, maio, junho, né? Já começou o Vasham. Foi primavera agora. Primavera, agora é primavera. Mas ele desapareceu em inverno, onde não existe manga verde. As deidades não estão mais com aquelas roupas de frio. Não estão não. Agora está calor. Bom, ele foi dar Harikata na casa de um grihasta. César Maharaj estava ali com um grupo. Prabhupada começou a falar coisas extraordinárias assim, né, a respeito do 10º canto, né. Samaraj não conseguiu guardar tudo. E olha que ele era um Shrutidara, tudo que ele ouvia, guardava. Acho que foi muita coisa, não sei. E ele pensou, eu não tenho uma caneta para anotar isso, eu gostaria de ter escrito, eu posso pegar uma caneta, mas se eu for lá, então eu vou perder alguma coisa, ficou nesse dilema, né? Então ele pensou em obter uma caneta e um papel e falou para Prabhupada. Então disse a ele, o que você quer fazer? Você é Govar Ganesh? Govar significa vaca, né? E Ganesh significa escritor. O escritor em forma de vaca, ele assim estava castigando seu Samara. Ele disse frases para o Bhaktisiddhanta: em vez de você se sentar, meditar e cantar para poder estar em Vrindavana, era melhor você se esforçar para que Vrindavana possa perceber você. Então ele nunca gostava dessa ideia de forçar a barra, né? Forçar a amizade, como a gente fala. Então você tem que, Vrindavana tem que naturalmente, espontaneamente se manifestar, né? Não é que você tem que ficar forçando, agora eu vou meditar, não, vai acontecer, mas pratica, né? Se esforça, isso vai acontecer naturalmente. Bom, quando ele estava em Mayapur, diz que Mayapur era uma selva, né, com muitos tigres, né? Sempre, né? Sempre assim, sempre alguém era morto por um tigre, frequentemente, né? Às vezes as pessoas iam praticar em Mayapur, o tigre ia lá, comia o cara, enfim. Bom, o que aconteceu aqui? Tá, então ele tomou a decisão de ir para Calcutá, né? Que era a representação de Maya mesmo, né? Bom, parecia uma loucura, né? Ir para Maya, para Calcutá. Quando ele foi, aí ele foi colocar, depois ele construiu o Bag Bazar, né? Pode estar sendo se vier Matala Harijan Visharangi, né? Não, tá escrito diferente. Né? Pujaragapata Gorava Bangi, Matala Harijan Visharangi. Ok. Visharangi significa que apesar deles serem mendigantes, eles estavam usando tudo. Bom, a gente já falou isso. Né? Bom, essa era a ideia de Prabhupada, tudo poderia ser utilizado para Krishna. Aí tá contando mais algumas coisas aí, né? Que a gente vai resumir aqui.
Bom, o Bhakti Thakur, ele tem um Bhajana Kuti em Jagannath Puri, que é perto do Samadhi Haridas Thakur, né? Então tá, o rei, né, tinha um rei lá que, em luto pela perda de um ente querido, ele veio morar perto da tenda na praia próxima a esse local, né? Que tem o Samadhi Haridas Thakur, o Bhajana Kuti do Thakur, né? Mahashaya, e aí o rei, né? E aí Prabhupada Bhaktisiddhanta estava ali também. Bom, tá, então aqui falando desse passagem que eu contei, né? 2 de janeiro de 1903, né? Bom, Sarasvati Thakur se envolveu em um debate com um aluno talentoso, Bapudeva Shastri, professor de uma faculdade sânscrita, instrutor de um astrólogo muito preeminente, Raya Bahadura Rajendra Chandra Shastri, presidente da Royal Society, presidiu o debate em que Sarasvati Thakur derrotou tão bem, né? Fala que tão mal, mas foi tão bem. Tão bem o seu oponente que ele defecou e urinou na frente de todo mundo. Porque eu contei mais ou menos. Esse passatempo. Em 1905, Sarasvati Thakur começou a pregar a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu seguindo os passos de Haridas Thakur. Ele cantou 300 mil nomes todos os dias. Em 1906, o Rohini Kumar Gosha, o sobrinho do juiz de Chandra Madhava Gosha, teve um sonho extraordinário dizendo que para ir a Prabhupada Bhaktisiddhanta receber a iniciação dele. Rohini Kumar Gosha tornou-se o primeiro discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Aí tá. Rohini Kumar Gosha, primeiro discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sobrinho de um juiz, né? Nossa, que tem isso mesmo. Uma crise surgiu no mundo Vaishnava em 1911. Smartas Brahmanas estavam engajados em um ataque planejado contra a religião Vaishnava, né, os acharyas, né, que eles não gostavam que realmente, né, o que Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur estavam fazendo. Eles achavam muito chato. Né? E eles reivindicavam, né, a descendência de Advaita-acharya, né? Claro, e Bhaktivinoda Thakur ele não tinha esse parivar assim, né? Não seguia Advaita-acharya, né? nem Nityananda Parivar, nem Gadada Parivar. Então eles estavam como atacando muito, né? E Bhaktivinoda Thakur estava doente, né? Estava em passatempos de doença nessa época. Então vários umas centenas de estudiosos se reuniram, né? E começaram a debater e meter no pau nos Vaishnavas. Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi convocado. Então ele foi. O debate foi presidido por Vishvambharananda Deva Goswami, o estudioso de Vrindavana Madhusudana, e o estudioso de Vrindavana Madhusudana Goswami o convidou para falar. Prabhupada leu um artigo e fez um discurso sobre a distinção entre Brahmanas e Vaishnavas, que destruiu completamente os argumentos dos Smartanas, né? Isso que foi interessante, porque ele foi citando assim, ele foi glorificando os Brahmanas primeiro, né? Ele começou a glorificar os Brahmanas, citava vários versos assim que glorificavam os Brahmanas, então eles ficaram muito assim. Aí depois ele começou a mostrar que o Vaishnava é superior a um Brahmana, né? Derrotou eles. Então aqui esse passatempo aqui em 21 de março. De onde você tirou isso aí? Eu não sei, essa parte foi uma surpresa, mas eu tô achando que é a aula de Bhakti Viryam Tá. Maharaj. Tantas datas assim? Louco, né? 21 de março de 1912, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi a uma conferência religiosa em Kashin Bazar, onde ele fez um discurso estabelecendo as características do serviço devocional puro e criticando as ambições materialistas e bajulação daqueles que afirmavam ser os líderes da religião Gaudiya Vaishnava.
A fim de demonstrar a falta de cooperação com os chamados líderes da escola, ele jejuou durante os 4 dias em que esteve lá, antes de retornar a Mayapur, onde voltou a tomar o prashad. Ele estabeleceu uma editora chamada Bhagavat Jantralaya, em Calcutá. O primeiro livro impresso foi o Chaitanya Charitamrita, seu comentário. Depois do seu aparecimento, Bhaktivinoda Thakur, 23 de junho de 1914, Prabhupada assumiu a direção do Sarjana Toshani, a gráfica, né? Ok. 7 de março de 1908, ocasião do dia do desaparecimento de Mahaprabhu, Prabhupada ele tomou o Tridanda Sannyas em Mayapur, de acordo com a tradição védica, embora como uma alma, não precisava renunciar, mas ele quis fazer isso, né? Okay. Ele também não quis estar acima, né, dos seus gurus, né? Ele não quis usar Paramahansa Babaji, ele não quis ser usar Paramahansa Vesha, ou seja, a Vesha Paramahansa, porque Jagannatha Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Guru Kishore Das Babaji Maharaj, todos eles eram Babajis, ele não queria estar no mesmo nível deles, então aceitou o sannyas. Tá, aí o desaparecimento de... Nossa, tem a data certinha. Em agosto e setembro de 1908, uma porta-voz de um grupo de ateus com poucos conhecimentos filosóficos enviaram uma lista de 29 questões desafiando a fé dos Vaishnavas e seus acharyas. Por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta silenciou esses críticos com respostas baseadas nas escrituras. Bom, a mãe dele desapareceu em 1920, né? Junho de 1920, 23 de junho. Bhagavat Deva. Bom, em 6 de setembro de 1920, a divindade de Guru e Gauranga e Radha Govinda foram instaladas no Bhaktivinoda Ashram. A primeira Gaudiya Mata foi estabelecida naquela época, né, em Calcutá. Né? Acho que sim. Bom, aqui tem um pouco mais interessante. Bom, ele falou... Ele concedeu a Bhakti Saranga Prabhu, né, a responsabilidade de pregar a mensagem de Mahaprabhu na Grã-Bretanha e na América. Ele o abençoou e deu-lhe instruções sobre a adoração de Gomati, Shalagram, Govardhan, antes de ir para Londres, né? Bom, 24 de outubro. Bom, em 1º de novembro ele foi para... Não, peraí. Bom, que tem um passatempo que ele vai partir, né? 23 de dezembro de 1936. Não, de data eu não gosto para nada disso. Gostei de data. Ele falou numa reunião de discípulos, né, pela manhã. Eu causei muitos problemas para as pessoas, claro, como um pregador, né, ele foi muito forte, né, ou seja, mas por quê? Porque ele sempre queria dizer a verdade, né? Então ele sempre queria que as pessoas adorassem a Krishna, né? Sem engano. Então nesse momento, então nesse sentido ele causou distúrbios, né? Tudo bem.
Então ele fala que todos deveriam pregar os ensinamentos de Rupa Raghunatha, né, com grande entusiasmo, né, e permanecer unidos, né, em seguir o Ashraya Vigraha para satisfazer os sentidos transcendentais de Krishna. Percorra essa vida temporária, transitória e impermanente de maneira que puder, ou seja, viva como você conseguir viver, mantendo o objetivo de adorar Krishna acima de tudo em suas mentes. Não abandone esse objetivo mesmo diante de centenas de perigos, insultos e perseguições. Não perca o ânimo de ver, né, que a maioria das pessoas não pode aceitar o princípio do serviço abnegado ao Senhor. Nunca abandone seu bhajna, ouvindo e cantando Krishna Katha, o melhor fim para toda a sua vida devocional. E seja muito tolerante. As instruções finais dele, né? Isso, né? Ou seja, ele fala que o corpo é como uma vaca velha, que nos tempos antigos era para ser oferecida no sacrifício. Era assim, né? Você chegava com a vaca velha, fazia um sacrifício de fogo, matava a vaca e a vaca renovava, né? Ficava novinha, tá bom? Cavalo também se fazia isso, né? Ajvameda, Gomeda, né? Então ele fala que o nosso corpo a gente tem que oferecer ele como sacrifício a Krishna, através do sacrifício ao santo nome. A gente não quer ser herói, nem fazer obras ou feitos religiosos, nada disso. Não quer construir. Ele era contra essa coisa de ficar querendo construir templos, coisas assim. Ele falou, não, a gente tem que praticar, cantar o santo nome, né? E pregar, claro, dentro da nossa possibilidade. Aí está dizendo também que ele, o que ele está seguindo mesmo é Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami e Bhaktivinoda Thakur, né? Essa é como a linha, né, dele. Ou seja, ele fala que também nesse mundo a gente encontra muitas dificuldades, mas a gente não tem que ficar confuso com isso, não, né? Acontece as dificuldades, né? A gente também não precisa fazer esforço para ficar removendo as dificuldades da nossa vida, né? Porque esse é o grande problema também, a gente fica perdendo tempo em resolver esses problemas relativos e o tempo passa, né? É melhor você se concentrar e resolver os problemas absolutos. Isso é muito melhor. Em vez de ficar pensando aí nas coisas que você tem que fazer no mundo, né? Pratique o seu bhajana e depois tudo vai acontecer naturalmente. Mas quando essas dificuldades são maiores, tipo assim, É que o Prabhupada está dizendo, ou seja, você tem coisas que você não consegue resolver, tem coisas que é muito complicado. Claro, você está com. Como a gente fala, você está com problema de saúde, tem que ir no médico, né? Vou cantar Hare Krishna e vou curar a minha dor de barriga. Não vai acontecer isso, né? Quebrei a perna, vou cantar o Gayatri agora. Não. Você quebrou a perna, vai lá, vai no médico, né? Cuida. Mas assim, você não tem que se preocupar tanto com as coisas assim, do mundo material. É isso que ele está falando. Porque assim, tem muita coisa que a gente. Ele fala, tem muitas coisas que a gente quer, tem outras coisas que a gente não quer. Nós queremos algumas coisas, queremos outras, não queremos outras, né? Então, assim, aceitar essa dualidade, atrações e repulsões. Ou seja, e quanto mais a gente se afasta de Krishna, mais essas coisas materiais elas nos atraem, né? Parece surpreendente isso. De uma maneira consciente ou inconscientemente, o ser humano está lutando, né, para eliminar os elementos adventícios da vida que interferem em sua experiência direta de plenitude eterna. Nossa única obrigação é ir além da dualidade e entrar no mundo dessa realização eterna. Então, esse é o nosso objetivo. Não temos apego por ninguém neste mundo, nem qualquer hostilidade, ninguém. Qualquer arranjo que a gente faz nesse mundo dura apenas um momento, enquanto a necessidade de buscar a realização suprema é igualmente inevitável para todos. Então essa era a ideia dele, ou seja, não perder tempo em resolver muito, né, esses aspectos relativos e se dedicar ao plano absoluto. E a gente deveria trabalhar unido, assim,
Esse é o movimento Sankirtan. Está todo mundo junto aí. São instruções para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sempre cante o santo nome, nunca se torne indiferente ao canto do santo nome. Então ele fala que na manhã do dia em que ele desapareceu, né, ele pediu a Sri Maharaj para cantar essa canção, Rupa Manjari Pada, né? Claro, e outro devoto lá, Sripada Navina Krishna Vidya Lankara Prabhu, para cantar Tuhum Daya Daya Sagara. Bom, é uma canção de Bhaktivinoda Thakur. Ele também prestou satisfação, agradecimento a Bhakti Sudhakar Prabhu, né, professor Nishkanta Sandhyal, pelo seu serviço. Bom, enfim. Por volta das 4 da tarde, ele ligou para Sri Charana Roy Bhakti Vijaya para dizer que ele era muito afortunado por causa do serviço que havia prestado a Mayapur, né? No final da tarde ele disse a Bhakti Vivek Bharati Maharaj: você é uma pessoa competente, cuide da missão. O Prabhupada disse a todos: deem minhas bênçãos a todos os presentes, aos ausentes. Lembre-se sempre que o nosso único dever e religião é propagar o serviço a Bhagavata e Bhagavan. Então, por volta de 5h30, né, da quinta-feira de 1º de janeiro de 1937, ele entrou na morada de Radha Krishna. Antes do amanhecer, Nishanta Lila, né, no Mangalarti, mais ou menos. Algumas instruções para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Essas são as últimas instruções. Ele fala, num lugar sagrado onde os tópicos de Krishna estão sendo discutidos. Eu sempre falava isso, né? Porque o pessoal fica pensando que local sagrado é onde é Vrindava, né? Não é só isso, é isso também, mas é principalmente onde tem o Vaishnava, onde tem Harikata. Isso é um local sagrado. Meu conselho também é que vocês não ajam com calúnia, né? Mas se corrijam a si mesmo, né? Essa é a ideia dele, né? Bom, se eu cumprir as ordens do meu guru, Vaishnava devo agir de forma arrogante. Se para cumprir, né, as ordens de um guru, Vaishnava, devo agir de forma arrogante ou indelicada, ou mesmo se devo ir ao inferno por toda a eternidade, concordem em assinar o contrato. Ele está respondendo. Sou arrogante o suficiente para dizer que com a força dos pés do nosso meu guru tenho o poder para nocautear todas as filosofias impúrias do mundo. É isso. Você tem que cumprir a instrução do guru e você pode até ser forte, né? Arrogante, não importa. E aí isso é a verdadeira humildade também. Isso é humildade. Você cumpriu o desejo do Vaishnava, não ficar como o Sr. Maharaj Prabhupada falou, a gente está disposto a usar tudo na consciência de Cristo, até um míssil na consciência de Cristo, né? Uma bomba nuclear, uma coisa assim. Aí eu falei, mas como isso? Não, mas ele falou, se os devotos estão em perigo, estão atacando os devotos, aí você usa um míssil, né, para destruir essa força hostil. É melhor nascer como um animal, um pássaro, um verme ou um inseto do que ser um hipócrita.
Somente aquele que está livre de hipocrisia pode alcançar a auspiciosidade. Muito bom, né? Não ser hipócrita. É que ele sempre falava, né? A hipocrisia é muito problemática, né? A debilidade, tá bom. Não tem problema ser fraco, ser débil, mas hipócrita é muito ruim. O que é hostilidade? Não, hostilidade aos Vaishnavas significa que você não quer, né, satisfazer o Vaishnava, você é como hostil ao Vaishnava, você age com duplicidade, você, né, fica como... não segue, né, o que um Vaishnava quer, né? Você é contra um Vaishnava, você se hostil a um Vaishnava. Bom, simplicidade é outro nome de Vaishnavismo. Ele falava isso, né? A pessoa mais caridosa é aquela cujo único dever é reformar os gostos e tendências enganosas das almas condicionadas. E ele diz, se uma única pessoa puder ser resgatada, né, da floresta de Mahamaya, da fortaleza de Mahamaya, teremos feito um trabalho de caridade de infinito, né, algo assim. Mais do que abrir milhões de hospitais. Mais do que abrir milhões de hospitais. Né? Todo trabalhador altruísta do bem-estar na Gaudiya Mata deve estar preparado para gastar 200 galões do seu próprio sangue para nutrir o corpo espiritual de cada pessoa nessa sociedade humana. Foda. Por isso que você fala que a maior ajuda que uma pessoa de atuar mesmo em relação à pregação. Claro, ou seja, não pode ter sentimentalismo, né? Ou seja, o Prabhupada Ocidental era contra isso. Você tem que realmente falar a verdade. Ou seja, é no sentido de estabelecer, né, o Sanatana Dharma. É isso que ele queria, né? Por isso que ele está falando, é muito mais elevado, né, você estabelecer o Gaudiya Vaishnava, o Siddhanta, do que abrir milhões de hospitais, ajudar a alimentar muitas pessoas. Né? Porque, nossa, às vezes parece que eu vejo... Instruções para a população, mais um pouquinho. Não permaneceremos muito mais tempo neste mundo. Se este corpo cair enquanto estamos ocupados no cantar do santo nome, nossa vida terá valido a pena, tá vendo? Tá aí, a perna caiu, o braço caiu, mas você está cantando, valeu a pena. Que ótimo.